Efésios capítulo 3, o verso 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu vou ler de novo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E abra comigo no Salmo 68, se quiser deixar o dedão na Bíblia ali em Efésios capítulo 3, depois a gente abre lá, mas eu quero ler o texto para quem está com a Bíblia, né? Para quem está com o celular não tem como deixar o dedão no meio, mas Salmo 68, o verso 5 diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. E olha o verso 6: Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Amém. Voltando ao texto de Efésios capítulo 3, na verdade, um pouco mais para frente, no capítulo 5, Paulo ele fala descrevendo sobre a família, e na verdade ele faz uma alusão a Cristo e a igreja, e ele fala vários textos, vários versículos falando de maridos, amai vossas esposas, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, e no final disso tudo ele diz assim: mas eu me refiro, é grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aí logo depois, em um versículo e um pouquinho, ele diz, mas referindo-se ao marido e mulher, maridos assim, mulheres assado. Por que isso é tão semelhante? Quando a gente lê o texto de Efésios, a gente não se dá conta de que, de fato, Deus ele está falando sobre Cristo e a igreja. E só no final Paulo tem que dizer: grande é esse mistério, mas não é disso que você está pensando que eu estou falando. Eu estou falando na verdade de um relacionamento entre o próprio Deus com a sua noiva, a igreja de Cristo. Porque esse é um paralelo. Essa realidade tem coisas, Paulo fala disso, mas tem coisas que são um paralelo. A realidade física, elas são um paralelo com a realidade espiritual. E família foi algo que Deus nos deixou nessa terra, que Ele tipifica, Ele representa essa realidade celestial. O texto de Efésios que nós lemos, no capítulo 3, ele diz que existe a família. Tá bom? Eu não tenho retorno, mas está tranquilo. Não tem problema. Está de boa. Voltando, no texto de Efésios capítulo 3, Paulo ele fala que existe uma família nos céus e existe uma família na terra. Nós aqui na terra vivemos família, mas a realidade celestial também vive família. Por muito tempo a gente tem uma ideia de Deus, uma estrutura hierárquica, de um Deus que ele é o topo da pirâmide e abaixo dele começa a vir toda uma estrutura hierárquica. Mas na verdade Deus ele se autodenomina Pai. E a relação dele com Jesus o chama de filho. Jesus vem, entre uma das missões é revelar Deus como Pai. Não aquele Deus transcendente e distante, mas um Deus perto e próximo, numa relação de família, de paternidade. Eu sei que quando nós falamos de família, talvez seja um contexto difícil, porque cada um de nós vem de uma história diferente. Cada um de nós tem uma história de família. Quando eu ministro paternidade, falava com os adolescentes na escola do Summer Camp, eu digo: se eu falo para vocês pai, na cabeça de vocês, cada um de vocês cria um estereótipo de pai, porque cada um de nós teve um tipo de pai. Então quando eu falo pai, na minha cabeça eu tenho uma ideia de paternidade, porque eu tenho uma experiência de paternidade com o meu pai, e depois passei a caminhar com o Pai Celestial, e começar a aprender outras coisas que o meu pai terreno não conseguiu me delegar. Outras me deixou um legado muito bom, mas outras eu precisei aprender com Deus, obviamente. E quando nós passamos por essa experiência de paternidade, alguns numa excelente experiência e outros talvez trágica de família, quando nós falamos
de que a realidade espiritual de Deus, ela é uma realidade de família, talvez para alguns de vocês você se sinta agradável num ambiente seguro, e talvez para alguns de vocês você comece a se sentir desconfortável. Quando eu falo de que Deus ele sonha com família, talvez para alguns de vocês você diz, puxa vida, graças a Deus eu estou num ambiente seguro. Talvez para outros, quando eu digo isso, você se sente extremamente desconfortável. Mas o fato é que a estrutura de Deus, ela não é hierárquica. Por mais que exista uma estrutura de honra, e por mais que existam funções distintas, aonde alguém comanda, aonde alguém está encarregado de tudo, por mais que nós tenhamos pessoas e seres e estruturas, aonde exista alguém que precisa dar voz de comando, e como a própria palavra diz, quando não tem uma direção, quando não existe uma palavra, o povo perece. Quando não existe a palavra profética, quando não existe uma direção, quando alguém aponta e diz para lá que nós vamos, nós estamos em dificuldade. Mas por mais que tenhamos tudo isso, o ambiente aonde nós estamos inseridos, ele precisa ser realmente um ambiente família. Por que tem que ser um ambiente família? Por que não pode ser uma estrutura hierárquica tipo exército, onde tem o general e ele está lá em cima e começa a dar ordens para baixo? Talvez quando nós não tivemos um ambiente tão seguro assim, num ambiente família tão seguro assim, nós talvez temos mais facilidade em estar em uma congregação ou fazer parte de uma estrutura chamada igreja, onde ela funciona mais piramidal, aonde eu não necessariamente eu tenho que ter relacionamentos, aonde a minha relação com o outro, ela não passa pelo relacionamento em si, mas ela passa sim por obedecer aquilo que me foi entregue como função, como missão. Então eu passo a me relacionar com o outro a partir da obra que eu faço, e não de fato do relacionamento em si. Se é que você está me entendendo. Aquilo que nos une não é a minha relação contigo, mas o que nos une é o objetivo pelo qual nós estamos inseridos. Eu ouvi já dizer que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Pessoas caminham junto porque elas estão focadas em um mesmo objetivo, em um mesmo propósito. Eu entendo quando as pessoas dizem isso. Eu entendo o que elas querem dizer. Que de fato nós não conseguiremos andar juntos se nós não tivermos acordo. Nós não conseguiremos andar juntos se nós não estivermos focados em um mesmo objetivo. Mas eu particularmente acredito que Deus une pessoas com o mesmo propósito. Não une pessoas com um propósito, com o mesmo propósito. Ele une pessoas que estão conectadas com pessoas que também se identificam com o propósito. Nós não podemos estar conectados simplesmente pelo objetivo pelo qual nós estamos. Cara, eu não gosto de ti, eu não te suporto, eu te odeio, mas o fato que aquilo que nós trabalhamos junto é mais importante do meu negócio, então eu vou caminhar contigo e nós vamos ir adiante, bora lá, segue o barco. Nós até podemos cumprir uma missão, mas nós vamos fazer esse negócio ser um inferno para a tua vida e para a minha vida. Porque o que nos une não é um relacionamento, o que nos une é um objetivo, é uma missão, e nós estamos focados por causa de uma missão, e não funciona assim. Nós vemos isso em exemplos bíblicos, quando os próprios apóstolos, como Paulo e Barnabé, quando estavam conectados como pessoa e também conectados com uma missão, eles caminhavam juntos. Quando chegou o momento onde eles não conectaram com pessoa, mas estavam conectados com uma missão, eles não conseguiram mais andar juntos. E não teve problema nisso, só que simplesmente cada um teve que seguir o seu caminho e conectar-se com relacionamentos e com pessoas a qual ele tinha essa afinidade e entendia que estavam caminhando junto. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Onde eu estou querendo chegar com todo esse negócio? Que a realidade de reino, ela reflete a nossa realidade terrena, ou a nossa realidade terrena reflete a realidade espiritual. Há uma conexão. A Bíblia diz que Deus até para de ouvir a nossa oração quando nós estamos em problema com o nosso cônjuge. Existe uma conexão entre família e reino do Espírito.
Da mesma forma como ela é importante, a nossa conexão com família, eu não posso simplesmente desprezá-la e dizer, bem, que se exploda, cada um viva o que quer, ou seja como seja, e eu vou viver a minha vida e construir a minha jornada, assim como eu não posso viver dessa forma. Eu preciso estar conectado, eu preciso um do outro, por mais difícil que talvez seja a família, por mais difícil que talvez seja esse negócio chamado família, mas eu preciso dar importância. Quando nós falamos que nós somos família CTF, não é apenas um slogan, não é apenas uma ideia. Quando nós nos reunimos no meio da semana e chamamos de GF, de grupo familiar, ele não é um nome bonito, podia chamar de qualquer coisa, mas nós chamamos de grupo familiar por uma ideia de que precisamos construir família. Nós precisamos replicar esse relacionamento, afinal Paulo escreve de que existe, Paulo ora e ele se põe de joelhos e ora e intercede a Deus por essa família que existe no céu e essa família que existe na terra. Um homem perguntado, de 60 anos de casado, foi perguntado a ele qual era o segredo do relacionamento, como ele conseguiu viver 60 anos casado. E a resposta dele foi fantástica. Ele disse, é que eu sou do tempo de que quando algo estragava, a gente consertava e não trocava por outro. A nossa dificuldade hoje, da nossa geração de hoje, e aí num contexto geral, nós substituímos as coisas que estragam. Hoje, às vezes, até é mais barato, às vezes, você comprar nova do que ter que arrumar. E nós, então, construímos uma cultura de substituir coisas. Nós substituímos equipamentos, nós substituímos coisas e também substituímos pessoas. Nós substituímos relacionamentos com a mesma facilidade. Para se construir família, e eu falava ontem no casamento do Kelvin, que a propósito estou matando o culto hoje, né? Ruim demais isso, o cara casa um dia e o outro não vem no culto mais. Que quando a gente casa, a gente logo precisa aprender a conjugar uma palavra que é renúncia. E quem é casado sabe o que eu estou dizendo. A gente vai precisar aprender a renunciar a gente em favor do outro. A gente vai precisar abrir mão das coisas da gente para poder viver o senso comum do todo. Não existe a minha vida, existe a nossa vida. Quando a gente casa, eu descobri que eu nunca mais ficava sozinho. Eu amava ficar sozinho em casa, quando eu era solteiro. Eu entrava no meu quarto e fechava a porta. E quando eu casei, eu comecei a fazer a mesma coisa. E deixava a Miriam do lado de fora. E nós começamos a ter dificuldades. E começamos a entrar em conflitos. Até eu descobri que eu não estava mais sozinho. Eu decidi casar. E que por mais que eu gostasse de ficar só, e ter os meus momentos de solitude, o que é muito bom, mas hoje eu não posso mais viver a minha vida, eu preciso viver a nossa vida. E depois que vem os filhos, já era. Você não só não está mais só, como você agora já não faz mais o que você quer fazer. Você passa agora a fazer o que eles querem que você faça. E um dia eu escutei de um pastor, ele dizendo assim, os nossos filhos só vão aprender a servir quando eles tiverem filhos. Porque quando a gente é pai e a gente tenta fazer com que os nossos filhos sirvam, eles acham que não precisam e não faz nada. Aí quando eles têm os filhos deles, eles aprendem a servir de tudo que é jeito, que não tem o que fazer, mano. Só sobra pra gente esse negócio. E aí a gente começa a compartilhar tudo. Compartilhar cueca, camisa,
Cadê a minha cueca? Posso ir lá no Timóteo? Está lá. Eu tinha, não tenho mais. Pode saber que está lá. E aí eu digo, nunca mais tu pega as minhas coisas. Deu. Sumiu, está lá. A Miriam foi tomar banho hoje. Daqui a pouco ela grita no banheiro, Isabel, o meu shampoo. Já era. A gente passa a compartilhar coisas. A gente passa a estar em conjunto com o todo. E eu comecei a viver um negócio que eu achei que eu nunca viveria. Começar a me sentir incomodado quando eu estou só. Esses dias eu fiz um negócio que nem eu acreditei que eu fiz. Eu fiquei sozinho uns dias, 3 dias, e eu fui e deixei a TV ligada, para ter barulho em casa. Eu digo, cara, eu não me conheço mais. Não sou mais eu. Aquele cara que amava estar sozinho já não é mais. Porque eu me misturei com a Miriam, me misturei com os meus filhos, e a gente se mistura e a gente vive família. E a gente abre mão de coisas da gente em prol do outro, e o outro abre mão em prol de mim, e de repente nós começamos a viver família. E tem coisas excelentes nisso. Para que eu estivesse aqui hoje, para que nós estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, eles, falando da minha família, tiveram que sofrer junto comigo. E tiveram que abrir mão de coisas deles para que eu pudesse fazer algumas coisas. A Miriam teve que abrir mão de estudar por um tempo, abriu mão da vida dela no processo da gestação das crianças, e quando elas nasceram, nós escolhemos de que ao invés de ela trabalhar e nós ganharmos um pouco mais, nós sacrificaríamos um pouco mais, mas ela estaria com as crianças, porque entendíamos na nossa concepção, algo que nós sentamos junto, que seria mais importante ter alguém de nós junto com eles. Eu sei que às vezes não é possível de todos, mas nós conseguimos sacrificar um pouco mais. E foi sacrificando um ao outro. Mas ao mesmo tempo, quando nós sacrificamos e se abre mão de coisas em favor do outro, nós também somos recompensados junto com o outro. Nós também participamos das vitórias junto quando o outro participa. Isso é precioso como família. Ano passado, retrasado, nós ganhamos, eu e a Miriam, um presente dos parceiros, das igrejas parceiras na colheita, e nos deram um cruzeiro, para nós passarmos 3, 4 dias num cruzeiro, 4 dias foi. E nós ganhamos esse presente, era um sonho meu poder viver como família isso. E eu dizia, cara, eu tenho esse sonho. E eu falava para as crianças, eu tenho 3 sonhos, um deles era, e tudo junto, nós, né, tudo misturado, os 3 sonhos eram nós, tudo junto, fazendo alguma coisa junto. E um deles era podermos ir num cruzeiro, e nós ganhamos, eu e a Miriam, um cruzeiro. E nós tínhamos a grana, ganhamos a grana, e disse, bom, vamos lá comprar um negócio. Só que eu sentei com a Miriam e disse, mas Miriam, e nós ganhamos porque nós servíamos a igreja, servimos aos pastores, estávamos voltados para eles, eles entenderam que nós estávamos cansados, que precisávamos de um descanso, e eu fiquei feliz quando eles sentiram isso. Mas, e eles disseram, nós acho que vocês têm que descansar e queremos dar, e nos deram isso, cara. Só que eu cheguei em casa e disse para Miriam, mas não dá para nós irmos só. Porque eles também sofreram junto com a gente, eles também cansaram junto com a gente, eles também penaram junto com a gente, e eles também merecem o mesmo descanso, só que não dá para nós 4, ou dá 2 ou não dá os 4. E eu orei ao Senhor e disse, Pai, eles também participaram, eles também sofreram junto, eles também renunciaram, eles também abriram mão. E cara, Deus é bom, cara. A moça da agência me liga e diz, Anderson, era uma sexta-feira, eu estava viajando até. Ela me ligou e eu disse, olha, se tu fechar hoje esse pacote, ela abriu hoje, para cada um comprado você ganha um acompanhante. Eu disse, oi? Ela disse, digo, bora. Vão ser todos uns farofeiros, não sabe nem como se portar, nem roupa a gente tinha para ir nesse negócio. Mas diz, bora lá, mano, vamos lá, tudo farofeiro, fingir, pagar de rico e nós vamos passar nesse negócio. E nos divertimos, e rimos, e brincamos, e era tudo incluído, podia comer o que podia.
E aí o Tim já avisou antes de sair de casa, ó, é tudo incluído, já estou avisando agora. Não me repreendam quando eu estiver comendo. Abrindo um parênteses, não querendo expô-lo um pouquinho, nós saímos da janta, que era 7h30, jantamos, aquele negócio chique, né, que ele serve o prato e tal, aquela coisa. A moça chegou e perguntou, o que você quer? Porque tinha um à la carte, podia ter 3 coisas, você podia escolher 3 coisas. Tinha um prato de entrada, o prato principal e a sobremesa. Ele olha para a garçonete e diz, não dá para pular a entrada, a sobremesa e trazer os 3 pratos para mim? Eu olhei, meu filho, cala a boca. Cala a boca, velho. Tu não tá no boteco, mano. Se tu tivesse ali no boteco da esquina, fala esse negócio, mas não aqui, mano. E na mesa tem um monte de gente junto, né? Tu não senta sozinho, tu compartilha com outras pessoas. Cala a boca. Comeu, eu digo, não, ele vai querer a entrada, ele vai querer a sobremesa, vai querer tudo que está aqui na sequência, um só traz. Ele comeu, saímos dali, subimos no 11º andar, ele descobriu que tinha um buffet que ia até às 11 da noite. Ele jantou de novo. E ele comendo aquilo, eu olhei para ele e disse assim, meu filho, pelo amor de Deus, te acalma. Tu vai morrer. E ele disse, eu avisei em casa que não era para me repreender. E continuou comendo aquele negócio. Mas enfim, a gente se divertiu demais. Pelo processo de que passou-se junto. E se recompensou junto. Teve um sonho, antes de me converter, eu ia morar nos Estados Unidos. Tinha tudo comprado, passagem comprada, tudo certo. Estava paga onde eu ia ficar, eu ia estudar inglês e ia morar lá. E de repente meu pai disse, não quero que ele vá. Eu não entendi, eu tinha 17 anos. Meu pai disse, não, eu não quero que ele vá. E simplesmente cortou o embalo e eu não entendia. E 3 meses depois da viagem eu conheci Jesus. Eu aceitei Jesus. E depois, obviamente, eu entendi o porquê que eu não fui. Mas eu tinha um sonho. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Não era uma necessidade, mas eu tinha um desejo. Desejo é desejo, a gente tem desejo. Alguns dizem desejo passa, né? O meu não passava, eu tinha esse desejo de morar fora. Eu tinha esse desejo de poder viver essa experiência fora. Só que cada vez que a gente estava se envolvendo com família, cada vez ficava mais difícil. Porque você ir morar fora, só você é uma coisa. Aí você casa, já não é mais 1, é 2. Aí começou a vir os bacuri, já não é mais 2, é 3, é 4. E de repente eu me deparava com essa palavra, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu dizia, Deus, eu entendo, eu sei que é a tua palavra, mas esse é um desejo do meu coração que eu não consigo mais ver se cumprir. Eu não consigo mais acreditar que isso é possível de se cumprir, porque nós estamos no ministério. E talvez diferente de alguns lugares, não é um lugar onde você vai enricar, né? Não é para você enriquecer. Então de cara, cada vez é mais difícil. E eu estou envolvido na obra, eu estou envolvido com tudo. Eu não consigo mais sair e morar no exterior. É algo que que já passou. E eu entendi, esse é um sonho que eu preciso mortificar. Eu preciso adormecê-lo dentro do meu coração e não vai acontecer. Até que um dia, do nada, surge um convite para a gente, para começarmos a nos tornarmos diretores da Escola de Ministérios de Toronto, no Canadá, aqui no Brasil. E para que isso acontecesse, nós precisávamos morar no exterior. E de repente nós fomos enviados para lá, com todas as passagens pagas, com toda a estadia paga, ganhando o nosso salário. E passamos 3 meses morando fora e tendo a experiência agora não mais sozinho, não mais eu só, mas agora podendo como família, nós 4, viver essa realidade, onde Deus foi movendo as coisas e nos levando até lá. Por que eu estou contando todas essas histórias para vocês? Porque quando a gente vive família, porque quando a gente decide dizer, cara, eu vou lutar por isso que a gente acredita como família. Porque família tem os perrengues, tem os estresses, tem as dificuldades, tem aquela coisa que dá vontade de chocar, tem aquela coisa que a gente olha atravessado, mas a gente é família. Existe algo que nos une mais do que um objetivo só. Existe uma conexão de relacionamento. Existe algo que transcende aquela ideia de que nós estamos juntos, que nós queremos, eu ganho algo quando ele faz isso por mim, por isso que eu estou caminhando com ele. Não. Existe algo que transcende isso. Existe uma conexão.
E você pode ou não concordar com o Silas Malafaia, ele tem coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda, mas tem um negócio que eu concordo com ele diz assim: quando as pessoas dizem do teu pai é um safado, é um caloteiro, ele é um bêbado, ele é um ladrão, ele é um drogado, ele é isso, ele é aquilo. O Silas, ele diz o seguinte: isso tudo ele é para os outros, para você ele é teu pai. E quando nós conseguimos olhar assim e dizer, cara, por mais que eu não concorde com tudo que está acontecendo, por mais que eu tenha dificuldades enormes, mas existe algo que nós estamos conectados. Existe família. E eu vou lutar por isso. Eu não vou descartá-la, eu vou lutar por isso. Meu querido, eu entendo que existem extremos e existem disfunções que não é nem seguro você estar conectado junto. Eu entendo disso. Existem famílias onde não é um ambiente seguro para você estar, onde o pai estupra os filhos, onde há abuso físico. Não é desse extremo que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das dificuldades que nós vivemos como família, dentro de um contexto de uma normalidade, dentro de um ambiente normal, onde nós não descartamos relacionamentos, onde nós não descartamos pessoas por qualquer motivo, onde nós entendemos que precisamos fazer parte de uma geração que conserta coisas, que mais do que isso, que o Senhor derrama sobre nós um espírito de reconciliação, a qual nós caminhamos na direção e buscamos reconciliar. Essa é uma realidade tanto física quanto espiritual. A nossa concepção de igreja, de corpo de Cristo, ela é uma concepção de família, onde nós estamos conectados muito além do que um propósito apenas, muito além do que uma obra a qual nós fazemos. Nós estamos conectados com pessoas, nós amamos pessoas. Eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias e eu digo, cara, eu quero a tua opinião. Me diz, por que hoje os pastores estão sofrendo tanto emocionalmente? Por que os pastores hoje estão debaixo de tanta pressão? Porque existem tantas profissões que também têm pressão, e talvez muito mais. Você pega um médico de HPS, você pega um controlador de voo que tem dezenas de aviões cruzando os ares, e ele tem que fazer esse avião aterrissar seguro com centenas de pessoas dentro de cada um deles. Por que hoje os pastores eles estão tão conectados e estão sofrendo emocionalmente? E ele me respondeu o seguinte: é porque, diferente das demais profissões, a gente se conecta de coração com coração. Diferente de outras profissões é que quando a gente decide se doar em favor do outro, a gente não se doa para uma coisa, a gente não se doa para qualquer relação, a gente se doa para uma pessoa. E a gente chora junto, e a gente ri junto, e a gente ama. E por isso dói quando alguma coisa não acontece do jeito que tem que acontecer. E por isso nós que nos relacionamos um com o outro, essa família que no nosso caso aqui, a família CTF, essa conexão, nós vamos ter também as nossas dificuldades, nós vamos ter também os nossos perrengues, nós vamos ter também aquelas dificuldades a qual nós, de relacionamento, onde, cara, eu tenho aqui isso, aquilo ali, mas a gente não descarta relacionamento, a gente não substitui peças, nós estamos conectados, nós não estamos numa estrutura hierárquica, no dia que tu não deixa de servir, sai. No dia que tu não cumpre aquilo que eu preciso que você cumpra, você é descartável. Nós não descartamos pessoas, nós somos uma família, nós estamos conectados. Transcende a ideia de apenas eu faço parte de algo, eu vivo família. O reino de Deus, ele é assim, ele é uma conexão de coração com coração. Mas aí algumas pessoas dizem, mas eu fui abusado. E é verdade, algumas pessoas foram abusadas na chamada família igreja. E por isso hoje elas fazem parte, algumas delas, do chamado movimento dos desigrejados. Algumas delas dizem, eu não quero mais saber da igreja, porque eu fui machucado e ferido. E a igreja hoje, ela não é mais um ambiente seguro para mim, como talvez a minha família não foi. Eu lhe entendo, mas assim como o texto
Do Salmo 68, o Senhor diz que Ele faz do solitário viver em família. Ele não vai nos deixar só. Ele não vai nos abandonar. Mesmo que nós tenhamos um ambiente de família que não é mais seguro, Ele vai nos conectar com alguém, porque nós precisamos viver em família. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos viver família. Há um provérbio africano, pelo menos dizem que é, né? A gente nunca sabe. Mas diz que se você quiser ir rápido, vá só. Mas se você quiser ir longe, vá com alguém. Nós precisamos estar conectados. Nós precisamos estar ligados um ao outro. Mas eu não quero mais saber da igreja. Eu fui abusado por ela, eu me feri por ela. Mano, eu não conheço uma pessoa, mas não conheço mesmo, uma pessoa que um dia pegou uma nota de 50 reais falsa e depois de ter sido enganado por aquela nota de 50 reais falsa, disse: eu nunca mais vou pegar dinheiro na vida. Não conheço uma pessoa que fez isso. O que esse camarada que foi enganado com a nota de 50, o que ele faz? A próxima nota que ele pega, ele dá uma olhada, ele vira, ele dá uma checada, ele vê, até encontrar a verdadeira. Meu irmão, se você foi abusado, se você foi ferido pela igreja, ou por uma determinada igreja, não significa que todas elas são falsas. Na verdade, para você dizer que existe uma igreja falsa, você necessariamente está afirmando que existe a verdadeira. É assim. Para mim dizer, aqui está escuro, é porque existe o claro. Se aqui está quente, é porque existe o frio. Para mim afirmar um, eu preciso afirmar o outro. Então, meu irmão, você que foi abusado, você que foi ferido pela igreja, a próxima que você entrar, verifica. Olha dos dois lados, bota contra a luz, faz alguma coisa, mas não fica isolado, não vive longe, porque o Senhor diz que do solitário Ele faz viver em família. Ele conecta, porque igreja é isso. Nós não somos andarilhos na expectativa de um dia chegarmos ao céu. Estamos solitários pela estrada fora, na expectativa de um dia nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Ele diz: nós somos uma família e vivemos juntos. Temos o ônus e temos o bônus. Temos os dois. Vivemos família. Tenho dificuldades de relacionamento? Tenho. Tem uns que eu olho meio atravessado? Tem uns que eu fico assim, tem. Todos nós temos. Tem pessoas que a gente gosta mais, pessoas que a gente não gosta tanto. É natural, pelas afinidades que nós temos. Tem coisas que nós gostamos mais e coisas que nós não gostamos. É natural. A gente acaba tendo essa afinidade com os gostos, com as coisas. A gente brinca, o Steve, que está vindo semana que vem, ele é um cara que é fanático por futebol. Ele ama todos os esportes, mas ele gosta de futebol. E o pastor Paulo, da CTF de Piracicaba, ele não gosta de futebol. Ele é um cara que não gosta de futebol. E quando reúne nós três, estamos conversando, daqui a pouco eu e o Steve começamos a falar de futebol. E ele disse: não, cara, vocês estão falando de futebol de novo, cara. Claro que a gente gosta. A gente está conectado. A gente senta e conversa. E ele sabe nome de jogador, ele sabe tudo. Esses dias ele me mandou uma mensagem: cara, perdi o jogo, como é que foi mesmo o jogo contra o Real Madrid, do Grêmio? Eu digo: a gente conversa outra hora sobre isso. Precisamos viver família. Precisamos olhar para dentro da nossa casa e dizer: cara, eu vou lutar pela minha casa. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou priorizar a minha casa. Eu vou valorizar a minha família. É algo que nós precisamos entender como algo importante. Eu já contei essa história aqui, mas quando nós começamos a CTF, eu já vou encerrar. Quando nós começamos a CTF aqui em Novo Hamburgo, a Isabel tinha 9 e o Timóteo tinha 11, eu acho, né? 5 anos atrás, 12 o Tim, 10 a Isabel. E eles obviamente estavam envolvidos em todo... A vida deles era na igreja a qual nós estávamos. E eles não era a experiência deles ali, nasceram dentro da igreja e amavam e tinham seus relacionamentos. Quando eu falei com
para eles, sentei com eles numa reunião e disse: pessoal, o Senhor tem nos dirigido a uma nova missão, o Senhor tem nos dirigido a um novo projeto, e nós vamos estar implantando uma igreja. Na época a gente não sabia onde ainda, mas o Senhor está nos direcionando a implantar uma igreja. A Isabel, ela começou a chorar, botou a mão no rosto e disse: mas pai, e os meus amigos, e a minha vida? Eu passei toda a minha vida nessa igreja, 10 anos, passei toda a minha vida nessa igreja, chorando com as mãos no rosto. E aí ela larga essa frase: tu está indo atrás do teu sonho, mas e os meus? Aí eu pensei, que novela mexicana que essa menina está assistindo, cara. Ela fez um drama enorme, e eu disse: filha, a gente vai crer que Deus vai suprir, que Deus vai estar movendo, que as coisas vão estar acontecendo. E fomos para Novo Hamburgo e começamos a implantar a igreja. E quando você implanta a igreja, cara, você implanta a igreja, mano. Então, quando a gente teve 20 pessoas, eu achei que era avivamento. Eu achei que a gente estava assim, cara, mano, eu abracei o Robson e digo: cara, vai dar certo esse negócio. Tinha 20 pessoas. 10 era da escola de ministérios. Só que a gente faz todo um romance de que os nossos filhos amam a Jesus, de que eles vão na igreja para buscar Deus e tal, quando eles são pequenininhos. E é legal, eles precisam estar expostos a essa atmosfera, eles precisam estar expostos a essa realidade espiritual. Mas na verdade eles têm conexões com amigos. Eles vêm porque eles gostam dos amigos. Eu quero ir para a escolinha, por quê? Porque tem meus amigos lá, a galera está lá, eu quero estar junto com eles. Então a gente meio que dá uma romanceada assim: olha como eles amam Jesus. Não, eles amam Jesus, mas eles também amam os amigos, né? Eles gostam de estar junto com a galera. E não tinha criança, cara, não tinha ninguém. E eles começaram a ficar chateados, começaram a não querer mais ir na igreja, porque eles não tinham objetivo, cara, não tinha criança na igreja, só tinha adulto, não tinha graça. E eles começaram a ficar mal, e eu comecei a ficar mal. Eu disse: pai, não era essa a ideia, não era isso que eu esperava. Eu não quero começar a implantar um negócio, nós começarmos a construir todo um projeto que eu entendo que foi o Senhor quem nos deu, e nós estamos seguindo a tua direção, mas eu não quero perder minha casa, eu não quero perder minha família. E eu sentei com eles, chamei para uma reunião, os 4, né? Eu, a Miriam e os 2. E eu perguntei como é que eles estavam, eles expuseram a frustração, e eu olhei para eles e disse assim: vocês querem que eu pare? Porque se vocês quiserem que eu pare agora. Eu sei que um bocado de gente vai ficar chateado, eu sei que um bocado de gente vai ficar mal, porque a gente construiu toda uma jornada e chamou a galera para acreditar com a gente, e de repente a gente abandona tudo. Mas eu olhei para eles e digo: mas eu paro com tudo. E eles chorando, e eu chorando já também, eles disseram: não, pai, vamos continuar um pouquinho mais, nós vamos apertar um pouquinho mais. E nós: beleza, então nós vamos continuar um pouquinho mais. Deu acho que 15 dias, apareceu o Gé, a Denise e o Vini na igreja. E de repente os dois se conectaram, o Tim e o Vini estão conectados até hoje. Então aí, o Vini é o do baixo, o Tim é o da batera, e estão juntos até hoje, continuam dormindo lá em casa até hoje. Deu mais ou menos umas 3 semanas, veio uma outra menina, uma mulher, uma família com uma menina, onde a Bel se conectou. Enfim, hoje eles não estão mais com a gente, mas foi aquilo que trouxe-os um pouquinho mais adiante. Mas eu estou contando essa história para vocês para dizer o seguinte: que, cara, eu realmente, uma pessoa um dia me perguntou, eu contei para ela essa história, disse: mas tu ia abrir mão mesmo, cara? Eu estava fazendo doce. Não, eu ia abrir mão. Eu estava decidido que se eles dissessem assim: pai, eu não quero mais, eu ia dizer: deu, acabou. Porque não importa, cara, eu não vou perder a minha casa, eu não vou perder a minha família. Não adianta eu sair e viajar do mundo inteiro, cara, e eu perder a minha família. Eu não quero perder isso. Eu preciso dar valor para isso, eu preciso conectar. Nem sempre dá certo, às vezes a gente investe e não dá certo. E eu entendo o seu coração quando você diz: cara, mas eu não consegui com os meus filhos. Eu entendo, às vezes não dá certo. Mas o que eu puder fazer para que isso dê certo, cara, eu vou fazer. E por isso que eu digo que eles também fazem parte, quando tem a recompensa, eles precisam ser recompensados, eles precisam fazer parte junto, porque eles sofreram junto. Como igreja, nós vamos ter as nossas dificuldades, nós vamos ter os nossos perrengues, vamos ter as nossas dificuldades, mas nós vamos até o fim, lutamos até o fim, porque nós estamos conectados com relacionamentos. Mais do que objetivos, mais do que uma missão, nós estamos conectados com relacionamentos. Amém? Vamos ficar de pé.